Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para progredirmos na vida espiritual, nós não podemos contar com as nossas próprias forças. Isso é evidente quando olhamos para a graça de Deus, não é? Ninguém consegue seguir adiante por si mesmo. Santo Agostinho fala-nos que Deus nos dá o querer, o poder e o fazer. Tudo é graça de Deus. E de fato, tudo que há de bom no homem é o Espírito Santo e a graça de Deus quem dá. De tal forma que uma doutrina de Santo Agostinho muito interessante é do fundo do mal. Ele fala que o homem abandonado às próprias forças, não resta nada nele senão seu fundo mal. Isso é verdade, porque se pensarmos bem e todas as coisas boas vêm de Deus, vejam, se todas as coisas boas vêm de Deus e você tira tudo aquilo que vem de Deus, o que sobra são as coisas más. Então, esse fundo mal que resta em nós é a nossa humanidade decaída, não a humanidade como ela foi criada por Deus. Então nós não conseguiremos seguir adiante sozinhos. Por isso, nós devemos tratar hoje sobre o tema da direção espiritual. Se progride muito pouco quando se vai só, porque até mesmo os desejos mais inflamados de progresso espiritual, quando não são acompanhados por uma boa direção e não estão sobre a guisa da obediência, muitas vezes pode ser simplesmente fundo daquele nosso fundo mal. Fundo das nossas paixões, das nossas inclinações. Quantas vezes nós podemos nos confundir os bons propósitos e até mesmo os vícios com uma capa de virtude. Às vezes a preguiça, por exemplo, pode nos impulsionar a não preparar comida. Olha, como eu sou penitente, como eu faço jejum, e na verdade é mera preguiça. Então, vejam, a vida espiritual é um caminho muito tênue entre a salvação e a perdição, entre a virtude e o vício, não é? E para isso, uma voz de fora, uma voz experiente, a voz de um diretor espiritual pode muito nos ajudar. É claro que para a direção espiritual acontecer bem, é necessário, antes de tudo, a confiança mútua. A confiança mútua não somente no nível humano, comum. Temos como um psicólogo, como um médico, como um profissional da área da saúde, a qual nós confiamos e, portanto, deixamos nas mãos dele o nosso cuidado. Mas mais do que isso, a confiança na graça de Deus. Eu preciso acreditar e confiar de que aquela pessoa que me acompanha, de fato, ela tem um carisma, uma graça específica, uma graça de estado para poder guiar minha alma. Então, você que já tem diretor espiritual, foque muito na direção espiritual, na frequência dela, né? Claro que as necessidades elas são diversas e, eventualmente, pessoas precisam de direção semanal, quinzenal, mensal, bimestral, né? Bimensal. Mas é sempre bom ter uma frequência na direção espiritual para não deixar ao sabor das paixões. Quando estou muito angustiado, por exemplo, vou buscar com muita frequência o meu diretor espiritual. E quando estou tudo bem, entre aspas, acabo não buscando. Corremos o perigo, então, não de estar fazendo uma direção espiritual porque queremos progredir na vida de santidade, mas querendo somente um alívio psicológico, uma desculpa psicológica. Lembro que uma época que fiz experiência num convento, no mosteiro, em pouco tempo descobri que lá não era minha vocação, de fato não era, e queria conversar com o meu antigo diretor espiritual antes de entrar no convento para poder confirmar, né? Por motivos outros, acabou que eu não consegui conversar com ele, né? Passei cerca de semanas sem conseguir conversar com ele. Até que cheguei para o superior da casa e disse: irmão, eu estou muito decidido a isso. E minha consciência me fala que esse é o caminho, que eu devo sair aqui do convento. E ele: mas você não queria conversar com o diretor primeiro para ter certeza? Eu disse: irmão, na verdade, talvez eu quisesse mais uma aprovação dele, ou uma desculpa para legitimar aquilo que eu já estou pensando, né? E claro, depois, quando consegui conversar com o meu diretor, falei isso para ele. Importante que a direção espiritual tenha em vista o real progresso espiritual e não simplesmente uma massagem no meu ego, a confiança de que eu estou no caminho certo. E de alguma forma é uma autoafirmação da minha própria identidade. Não. A direção espiritual é necessário que sejamos sinceros. Essa confiança que às vezes demora um tempo para ganharmos, mas rasgarmos o nosso coração com aquele diretor. Guardada a devida distância humana, afetiva, que é fundamental para qualquer relacionamento saudável na graça de Deus, mas
rasgarmos o coração perante o nosso diretor, falarmos para ele aquilo que precisamos falar, que está no fundo da nossa consciência, pedindo que ele nos ilumine, nos ajude com uma palavra. Quanto progresso espiritual há na obediência, no silêncio que é proposto pela direção espiritual. Se nós levássemos mais a sério aqueles que nos acompanham durante a nossa caminhada, certamente não cairíamos em tantos erros e em tantas perversões que nós nos metemos, infelizmente, por não termos a humildade de confiar na direção espiritual. Não existe, claro, uma fórmula pronta, mas é um caminho que eu traço, antes de tudo, com a graça de Deus e a força do Espírito Santo, mas que Deus também se usa de diversos instrumentos para fortalecer-nos com a sua força. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.